O naufrágio do Vager, uma saga de sobrevivência e tragédia. O naufrágio do HMS Vager em 1741 é uma das mais notórias histórias de sobrevivência marítima da era das grandes explorações. O navio fazia parte da esquadra britânica comandada pelo comodoro George Anson, enviada para atacar colônias e embarcações espanholas durante a Guerra do Orelha de Jenkins, de 1739 a 1748, um conflito entre a Inglaterra e a Espanha. No entanto, o que deveria ser uma missão estratégica se transformou em um pesadelo de sobrevivência para os tripulantes do Vager, que enfrentaram tempestades violentas, fome, rebelião e canibalismo antes de conseguirem escapar do desolado arquipélago em que naufragaram. A viagem e o naufrágio. O Vager, um navio de guerra britânico de 28 canhões, arpou em 1740 como parte da expedição de Anson. A frota navegava pelo traiçoeiro Cabo Horn, enfrentando tempestades violentas e ventos gélidos que dispersaram as embarcações. Em maio de 1741, após semanas de tormenta, o Vager foi separado do restante da frota e, severamente avariado, perdeu o controle. Em 14 de maio, o navio se chocou contra rochedos traiçoeiros ao largo da costa do Chile, na região da Patagônia, e afundou. A bordo estavam cerca de 250 homens, entre marinheiros, soldados e oficiais. No caos do naufrágio, muitos pereceram, seja afogados, esmagados pelos destroços ou sucumbindo às águas geladas. Os sobreviventes, liderados inicialmente pelo capitão David Sheap, se arrastaram até a Ilha Vager, uma terra desolada e inóspita, coberta por florestas densas, clima severo e escassos recursos. Sobrevivência na Ilha Vager. Os sobreviventes enfrentaram desafios monumentais. A comida era escassa, e a única fonte de sustento vinha da caça ocasional de aves marinhas e mariscos. O moral da tripulação logo começou a desmoronar. O capitão Sheap tentava manter a disciplina, mas sua postura autoritária rapidamente gerou descontentamento. A fome e as duras condições climáticas logo criaram um ambiente de tensão extrema. Alguns marinheiros decidiram explorar a região e interagir com os indígenas locais, os nativos Kaveskar, conhecidos por sua habilidade de navegação e subsistência naquelas águas frias. No entanto, qualquer ajuda que poderiam ter obtido foi minada pelo medo e desconfiança mútua. A situação atingiu seu ponto crítico quando um grupo de homens, liderados pelo tenente Baines e pelo contramestre John Bull Kelly, desafiou a autoridade do capitão Sheap. Eles planejavam escapar da ilha construindo embarcações improvisadas. Sheap, determinado a manter o controle, tentou impedir a deserção, resultando em confrontos violentos, inclusive execuções sumárias. Rebelião e separação. Eventualmente, a tripulação se dividiu em dois grupos. Um, liderado por Bull Kelly, acreditava que a única chance de sobrevivência era abandonar a ilha e navegar para o Brasil, onde poderiam ser resgatados por embarcações britânicas ou portuguesas. Outro grupo, leal ao capitão Sheap, decidiu permanecer na ilha na esperança de que um navio britânico os encontrasse. Bull Kelly e seus seguidores conseguiram partir em embarcações improvisadas e, após uma jornada épica, chegaram ao Brasil, onde foram resgatados e retornaram à Inglaterra. O capitão Sheap, junto com um pequeno grupo de homens, tentou seguir em direção ao norte da América do Sul, mas enfrentou ainda mais desafios. Eles foram capturados por espanhóis e passaram anos como prisioneiros antes de conseguirem retornar à Inglaterra. O retorno e as consequências. Apenas cerca de 30 dos 250 homens a bordo do Vager conseguiram retornar à Inglaterra, anos após o naufrágio. Os relatos dos sobreviventes causaram grande repercussão, revelando não apenas as dificuldades extremas enfrentadas, mas também a brutalidade entre os próprios marinheiros. O motim, os atos de violência e os relatos de canibalismo chocaram a sociedade britânica e levaram a intensos debates sobre a disciplina naval e a ética das explorações militares. O caso do Vager tornou-se um dos episódios mais estudados da história naval britânica, sendo objeto de livros, estudos e, mais recentemente, adaptações cinematográficas. A tragédia revelou não apenas a fragilidade humana diante da natureza, mas também a complexidade das relações de poder e sobrevivência em situações extremas. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário no nosso canal Aconteceu Virou Manchete. Sua inscrição é importante para nós. Gratos.